Nós vamos ler todo o capítulo 4, Jonas capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa é a palavra de Deus. Álvaro, tem como se diminuir um pouco o retorno aqui? Está muito alto para mim. Obrigado. O capítulo 4 do livro de Jonas é provavelmente um dos finais de livros mais surpreendentes que você vai ler. Eu tenho um bom amigo que já se converteu há muito tempo, mas ele se converteu já mais velho. Ele se converteu quase adulto já ali na sua juventude. E quando ele leu o livro de Jonas, ele teve o privilégio de ler o livro de Jonas sem nunca ter ouvido falar da história de Jonas, né? Ele não teve spoiler. Eu, quando li o livro de Jonas a primeira vez, já tinha ouvido a história, já sabia o que acontecia no final. Mas ele não, ele começou a ler, e quando ele chegou no último capítulo de Jonas, ele conta que ele continua virando a página de Jonas e não tinha mais Jonas, ele já passava para o próximo livro. Como assim? Cadê o resto? O que Jonas falou depois, né? Qual que foi a reação? O que aconteceu? O livro parece incompleto. O livro termina em suspense. A gente não sabe qual que foi a resposta de Jonas, a gente não sabe qual que foi o relacionamento estabelecido ali depois. Como é que Jonas teria respondido ao chamado de Deus para que ele redirecionasse a sua compaixão? Nós não sabemos disso. Isso acontece nesse livro porque o autor intencionalmente mesmo tira o foco de Jonas nesse momento aqui. Por causa do fim em suspense, a pergunta que seria para Jonas, agora ela se volta para o leitor. A pergunta de Deus passa a ser para aquele que está lendo o livro. Um autor descreve assim: é como se Deus soltasse uma flecha que voava na direção de Jonas, você estava assistindo tudo ali logo de trás, atrás de Jonas, e de repente o alvo desaparece, Jonas desaparece, e a flecha vai direcionada para você. Mas que desafio é esse que o Senhor está lançando para nós? Deus está te convidando a redirecionar a sua compaixão. Todos nós nos movemos por causa das nossas compaixões. O que você ama vai mandar no jeito que você caminha, vai mandar no jeito que você... para onde você caminha, no jeito que você pensa. O próprio Deus é descrito, inclusive nesse texto, como um Deus compassivo. E ele fala isso no versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis,
pois sabias que é Deus clemente e misericordioso. A palavra original aqui significa primeiro Deus compassivo e só depois Deus misericordioso. Acontece que a compaixão de Deus aqui por Nínive se traduziu em misericórdia. Então, Nínive recebeu o perdão de Deus, logo ela não teve o que merecia, e isso é misericórdia. Então essa compaixão se traduziu em misericórdia, mas ela primeiro significa compaixão, Deus compassivo. E compaixão é um termo extremamente mal compreendido na nossa sociedade. Pessoas não entendem mais o que é compaixão porque não é compaixão bíblica, né? Porque compaixão mudou de significado. O significado é outro hoje em dia. Hoje em dia, compaixão tem muito mais a ver com ter dó de alguém, sentir piedade. Não tem tanto a ver com ser movido em favor de alguém. Não tem tanto a ver como agir, certo? Não é mais um sentimento do que uma ação. Mas a compaixão bíblica é um sentimento-ação. É um sentimento que move. Necessariamente aquele que se compadece se move por causa da sua compaixão. Ele é tocado por aquilo que toca o outro e aí ele faz algo em relação a isso. O significado literal do substantivo hebraico, que significa compaixão, literalmente é útero. Literalmente essa palavra significa útero. Esse termo ele comporta a imagem do cuidado terno dispensado a uma criança na época mais vulnerável da vida. E aí, como as pessoas falavam de útero, dependendo do uso, essa palavra foi transicionando, passando, o significado dela foi sendo transicionado para o significado de compaixão. Significa uma compaixão aquecida, uma compaixão que vai à segunda milha, uma compaixão que está pronta a perdoar, que cuida daquele que é precioso, daquele que está vulnerável ali diante de si. Isso é compaixão bíblica, é cuidar daquilo que se tem como precioso. É triste que o útero, que antes foi um símbolo tão intenso de cuidado materno, tenha sido transformado num lugar perigoso, um lugar de assassinato. Mas esse não é nosso tema hoje, eu só precisava apontar essa oportunidade, porque a palavra é tão rica e a origem do significado de compaixão está no útero. Esse amor materno, cuidado materno. E acontece que a compaixão nesse texto aí de hoje aparece nos dois personagens. Deus, o protagonista, e Jonas, né, o coadjuvante. Os dois têm compaixão, só que os dois têm compaixão de formas diferentes. Os dois se movem por causa de suas compaixões, mas eles têm compaixões por coisas diferentes. É lógico que a compaixão de Deus é que define ali o que vai acontecer. É lógico que a ação de Deus que define qual foi o futuro de Nínive, né? Desde o começo, Jonas não quer que Nínive seja convertida, ele quer que os ninivitas se percam, ele foge por causa da sua compaixão. Ele tem agido, desde o começo, capítulo 1, versículo 1, por compaixão pela sua pátria, por Israel. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Ele não podia admitir que os ninivitas, inimigos de Israel, fossem abençoados. Isso provavelmente significaria a destruição do próprio Israel, como de fato significou no futuro. Os ninivitas, os assírios, foram para Israel, destruíram Israel. Jonas tinha um amor muito grande pela sua pátria. E ele não podia ver os seus inimigos sendo perdoados por Deus, abençoados por Deus. Ele se compadecia dos israelitas, ele se compadecia da sua nação. Desde o começo, Deus deseja salvar os ninivitas. E Deus age em compaixão aos ninivitas. Ele escolhe um profeta de Israel, de outra nação, e fala para o profeta: vai até Nínive, eu quero salvar aquele povo. Vai, clama contra Nínive, porque eles, apesar de serem maus, apesar de serem pessoas malignas, eles precisam ouvir a minha palavra. E aí ele manda Jonas ir, e Deus age em compaixão por Nínive, mas Deus também age o tempo todo de forma compassiva por Jonas, porque Jonas se recusa, mas Deus, na sua compaixão, escolhe cuidar de Jonas, porque Jonas é precioso para Deus, porque Jonas é filho de Deus, e Jonas trabalha no coração dele a cada ponto da narrativa. Na soberania de Deus, Deus prevaleceu nessa briga aí, né, entre Jonas e Deus. Claro que Deus prevaleceu, ele é soberano sobre todas as coisas. E com isso, com o fato de que os ninivitas foram perdoados pelo Senhor,
Jonas se desgostou. Ambos foram movidos por compaixão. Enquanto Jonas foi movido por sua compaixão idólatra, Deus foi movido por sua compaixão santa. Olha aí no versículo 1, Jonas 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Outra tradução possível seria: isso foi ofensivo para Jonas. Um grande desastre. O autor fala assim 2 vezes, né? Isso foi ofensivo para Jonas. Um grande desastre. Jonas ficou irritado, ficou indignado pelo que Deus tinha feito. Ele não conseguia acreditar que os ninivitas seriam perdoados. Qual que era o problema? Eu falei um pouco disso já no começo, né? A segurança dos ninivitas significava o perigo para os israelitas. Como é que podia Deus salvar os inimigos de Israel e colocar Israel em perigo? Jonas era um verdadeiro patriota, ele não conseguia ver os seus inimigos serem abençoados. E aí ele fala no versículo 2: Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas dá uma bronca em Deus. Eu sabia que o Senhor era mole, né? Lá atrás, lá no primeiro capítulo, eu sabia. Jonas tinha fugido porque ele odiava a ideia de que Deus fosse misericordioso com Nínive. Ele acusa o Senhor. Essas palavras aqui seguintes são acusações. Tu és Deus clemente, parece um louvor, mas não é. Clemente aqui é um sinônimo de gracioso. É alguém que mostra favor, que dá coisas para os outros de graça, presente. Deus é assim, Deus é Deus gracioso. Tu és Deus misericordioso, e eu já expliquei no começo que essa palavra significa compassivo. Tu és Deus tardio em irar-se, significa que Deus não tem pavio curto, certo? Deus não nos pune imediatamente por causa dos nossos pecados. Ele nos dá a chance de nos arrependermos. Até contra quem nunca vai se arrepender, ele adia o seu julgamento para o último dia, quando realmente a sua ira vai ser derramada sobre os ímpios. Deus é tardio em irar-se. Tu és Deus de grande benignidade. A palavra traduzida aqui como benignidade também poderia ser traduzida como lealdade ou fidelidade, porque ela representa, é uma palavra muito importante no Antigo Testamento, ela representa a essência do relacionamento de aliança. É a bondade que o marido amoroso dá para sua esposa. Deus tem uma aliança conosco, e aí ele age com bondade conosco, ele é benigno conosco por causa dessa aliança. Tu és Deus que se arrepende do mal. Então não é que Deus mude, nós falamos um pouco disso já nas últimas semanas, porque essa palavra de arrependimento já apareceu antes. Deus sempre foi misericordioso, não é que ele muda, ele não muda, mas ele nos trata de acordo com as nossas escolhas e as nossas mudanças. Então, mesmo quando o seu braço forte de julgamento já está levantado, pronto para nos punir, mediante a sua mudança, mediante a nossa mudança, Deus está disposto a abaixar o seu braço e deixar de te punir. Então, Deus que se arrepende do mal. A palavra original usada aqui também é usada em outros contextos para consolar ou sentir muito. E às vezes até compaixão. Um Deus que se compadece. Ela compreende o fato de que quando você se arrepende, é como se Deus fosse tocado pelo que te toca, pela sua dor, e ele passasse a te consolar ao invés de te punir. Então Deus que se arrepende do mal, ele sente muito pelo que você está sentindo, pelo que você está se arrependendo, e aí ele vai, e ao invés de te punir, ele te consola, ele começa a caminhar contigo. Mas essa declaração maravilhosa de Jonas aqui é uma declaração maravilhosa, certo? Poderíamos fazer músicas com a declaração, a acusação de Jonas contra Deus. Ela é uma acusação, na verdade, Jonas está citando o Êxodo 34. Abra comigo lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Então, nesse texto de Êxodo, Deus declara essas mesmas coisas a respeito de si mesmo, ele fala isso para Moisés. E como um bom israelita, Jonas conhecia esse texto. A diferença é que ele muito convenientemente deixa uma parte do texto de fora. Ele cita o texto que Deus falou para Moisés, mas ele não cita inteiro. Êxodo 34, versículos 6 e 7.
No versículo 6 ele diz assim: eu sou Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Você veja que nesse texto aqui está trocado Deus compassivo e clemente. Jonas falou Deus clemente e misericordioso, mas como eu falei, a palavra significa compassivo primeiro. Então, na verdade, só trocou a ordem dessas duas primeiras. Mas ele fala Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Jonas citou quase que o texto inteiro, mas ele citou só a parte que era conveniente para ele deixa a justiça de Deus de fora. Ele esquece, entre aspas, de falar que, apesar de tudo isso, de que Deus é compassivo, misericordioso, é bondoso conosco, Deus não inocenta o culpado. Mas Jonas estava acusando Deus justamente de fazer isso. O Senhor está inocentando os culpados. O Senhor está deixando de punir aqueles que mereciam punição. Em nome da sua compaixão pessoal por Israel, pela pátria de Israel, Jonas estava acusando a Deus de injusto. Isso é extremamente irônico, porque o próprio Jonas tinha acabado de se alegrar com a misericórdia de Deus na sua vida. Ele tinha acabado de fazer aquela oração linda do capítulo 2, o Salmo de Jonas. O problema não é que Deus tenha sido compassivo. Não é com isso que Jonas está incomodado, o fato de Deus ser compassivo por si só. O problema é com quem ele tinha sido compassivo. Porque com ele estava tudo bem. Com ele era motivo de louvor, mas com os ninivitas era motivo de ira, de indignação. E aí Jonas chega a desejar a própria morte por causa disso. Jonas 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Então Jonas deixa absolutamente claro aqui a sua idolatria pessoal. Ele idolatrava a sua pátria. Ele amava a tal ponto que ele preferia morrer a ponto de ver os inimigos de Israel prosperando em qualquer sentido, sendo perdoados por Deus. Aí versículo 5 lá de Jonas 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas no versículo 5, acho que eu copiei errado aqui. Versículo 5 ele diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas está tão cego, tão cegado pela sua idolatria pessoal, que a realidade para ele começa a ser inadmissível. Deus já perdoou os ninivitas. Isso já aconteceu, Jonas já compreendeu isso. Mesmo assim, ele não aceita essa realidade, sai de fora da cidade e fica ali na esperança de ver o Senhor mudando de ideia, destruindo Nínive, como se Deus fosse ceder ali à indignação e à ira dele. Jonas tinha sido cegado pela sua compaixão idólatra. Nós somos movidos pelo que nós amamos, pelo que nós temos compaixão, coisas que são preciosas para nós e que nós cuidamos daquilo e que quando algo acontece com aquilo, contra aquilo, nós ficamos irados. Jonas era um idólatra. Nós podemos ser movidos por um amor à pátria? Sim, nós podemos ser movidos até certo ponto. Só que numa camada mais superficial. Jonas deixou que a sua identidade como israelita fosse maior do que a sua identidade como filho de Deus, como membro do povo de Deus. O que deve te mover, primeiro, é o amor por Deus e amor pelo próximo. O amor à pátria, ele tem que vir depois disso. Ele tem que vir em seguida. Você pode até chegar ao amor pela pátria se você for levado a isso pelo seu amor por Deus e amor pelo próximo. Se você for levado ao amor pela pátria por causa dessas coisas, então isso é bom. Mas se você idolatra isso de tal forma que o amor pelo próximo fica esquecido,
então você já está errado, já está completamente equivocado. Jonas amava tanto a pátria que para ele os ninivitas já tinham deixado de ser gente. Para Jonas, eles eram só inimigos, criminosos, bandidos. Era gente que não merece mais viver. Gente que tinha que ser condenada, destruída. Então não deixe que nada se coloque entre você e essas duas coisas, amor a Deus e amor ao próximo. Porque perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assustador como uma compaixão idólatra entra na frente dessas coisas. E é assustador quando isso acontece. Os piores momentos da história aconteceram quando as pessoas tinham amor pela pátria maior do que o amor pelo próximo, maior do que o amor por Deus. Vidas criadas à imagem e à semelhança de Deus deixaram de ser importantes, deixaram de ser mais importantes do que a pátria. Mas enquanto Jonas foi movido por essa compaixão idólatra, Deus foi movido por sua compaixão santa. Versículo 4. Jonas capítulo 4, versículo 4. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, por favor, levantem as mãos e perguntem, ok? Jonas 4, versículo 4 diz assim, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Enquanto Jonas estava ali movido por sua indignação, por sua idolatria, Deus foi movido por uma compaixão por Jonas. E esse último capítulo expõe o coração pecaminoso de Jonas de uma forma impactante. Você poderia estar pensando, nossa, que homem mais desumano. Mas essa exposição que Jonas faz de si mesmo, aqui diante do Pai, ela é importante. Você deve perceber que Jonas sempre preferiu morrer a ver os ninivitas convertidos. Ele tentou morrer. Ele se jogou na água, se jogou no mar, na tempestade. A diferença é que lá no primeiro capítulo, Jonas retém todo esse sentimento para si, toda essa indignação, toda essa ira, e ele tenta se matar sem se dispor a ser tratado por Deus. E a grande diferença aqui é que Jonas orou. A gente viu isso. Quando Jonas começou a acusar a Deus, ele faz isso em oração. Então, mesmo que não seja uma oração legal, mesmo que seja uma oração pecaminosa, Jonas já está melhor do que nos primeiros capítulos. Jonas já foi tocado pela compaixão de Deus. Jonas já foi tocado pela misericórdia de Deus. Já começou a transformação no coração dele. Enquanto no primeiro capítulo ele evita ao máximo orar, agora Jonas ora. E Jonas expõe tudo o que ele está sentindo diante do Pai. E o Senhor o trata da maneira mais compassiva possível. O Senhor age como esse maravilhoso conselheiro. Olha o contraste. A ira de Jonas e Deus. É razoável essa tua ira, né? Palavra branda. É impossível a gente não pensar lá em Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem uma dúvida ali, Álvaro? Tem microfone? Velha, mas gosta de estar na onda. Aí o que acontece, pastor? Isso aí que o senhor está falando é que nós estamos vivendo hoje, a idolatria, por causa de político. E os políticos aí só numa boa vida e a gente brigando com os irmãos dentro da igreja. Eu nunca vi igreja tão idólatra
idólatra que nós estamos vivendo hoje, por fulano e por Beltrano. Deus, ninguém prega mais Deus, ninguém prega mais o Evangelho. Eu vim aqui porque eu assisto o senhor lá em casa e o senhor está pregando a salvação, o Jesus, o resto. Sempre tem epidemia político, meu presidente, o outro meu presidente. Então, a igreja para mim, eu sou presbiteriana, mas quando falou de político, de coisa que não é salvação e nem pecado nem Jesus, adeus, pastor. Ok, para os irmãos que estão vendo de casa, a irmã estava ressaltando a idolatria que existe por partidos políticos, por ideologias, e quando essa idolatria nos faz esquecermos o amor pelo próximo, né? Isso acontece mesmo, é triste. Mas a gente vai ver aqui como é que a gente trata os idólatras, né? Porque Deus tratou o idólatra Jonas da forma mais compassiva possível. Então, nós não podemos olhar para pessoas que nós identificamos idolatrias e nós não podemos tratar elas como elas nos tratam ou como elas estão fazendo no erro delas, né? Nós precisamos tratar essas pessoas como Deus tratou Jonas. E Deus tratou Jonas como um maravilhoso conselheiro. Ele falou para Jonas, deu uma resposta branda. Ele falou, é razoável essa tua ira. Eu imagino que essa pergunta tenha penetrado ali no coração de Jonas de tal forma que deve ter acusado a consciência de Jonas. É claro, não tá claro no texto se isso aconteceu, né? Eu que estou imaginando. Mas mesmo assim, Jonas não aceita esse chamado de Deus. Parece que ele não percebe ali o absurdo que ele estava sentindo e toda aquela situação. E aí no versículo 6 e 7, Deus continua tratando Jonas com essa compaixão maravilhosa. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então o Senhor, novamente movido por essa compaixão maravilhosa, ele fez uma ilustração para Jonas. Jonas não aceitou ali a chamada para a realidade através da pergunta inicial. Mas Deus não desistiu do seu filho, Deus não desiste de conquistar o coração de Jonas. Então Deus começa a ilustrar o que Jonas precisa entender. Ele faz uma planta crescer e mostra para Jonas o que ele estava querendo dizer para Jonas. A planta é diretamente simétrica aqui ao peixe e à tempestade lá no capítulo 1. Tanto na posição do capítulo, quanto nas palavras usadas, quanto na função da planta em si, a função do peixe, a função da tempestade. Assim como Deus trabalhou lá no coração de Jonas, no primeiro capítulo, através do peixe, através da tempestade, agora Deus está trabalhando no coração de Jonas através da planta e através do verme. E aí Deus envia a planta, demonstrando o seu poder, todo o seu direito em enviar a vida, e logo depois Deus envia o verme, demonstrando todo o seu poder, todo o seu direito em enviar a morte. Mas a lição ainda não encerrou, né? Versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, existe uma ironia aqui no tratamento de Deus para com Jonas, que a palavra hebraica para dizer que Jonas ficou irado, irritado, também significa esquentado. É que nem a gente diz, né? Fulano ficou esquentadinho, né? Pois Jonas se esquentou de ira, e aí Deus tratou o coração dele, trazendo para ele intenso calor ali, com aquele vento calmoso e o sol batendo ali na cabeça dele. Então, se você quer esquentar, então vamos esquentar. E aí Jonas reage exatamente com essas mesmas palavras do versículo 3 lá. Melhor me é morrer do que viver. Então, apesar da reação igual, Jonas está reagindo aqui de forma, com duas atitudes, em resposta a duas atitudes completamente diferentes de Deus. Então a atitude de Jonas é a mesma, mas ele está respondendo a Deus enviando vida para os ninivitas da mesma forma que ele responde para Deus enviando morte para a planta.
Primeiro Jonas desejou a morte porque ele concedeu vida. E agora ele está desejando a morte porque o Senhor destruiu a vida da planta. Então Deus está reduzindo Jonas ao absurdo aqui. Deus está mostrando para Jonas que quem é o absurdo aqui é ele, não é o Senhor que está fazendo nada de absurdo. É o Jonas que está ali fora da realidade, está enganado. Se Jonas achava que Deus era absurdo por não punir, Deus estava mostrando para ele que era o temperamento de Jonas ali que estava sendo absurdo. E aí no versículo 9 Deus pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele insiste. Jonas continua teimoso, não dá o braço a torcer. E quando eu li isso aqui eu pensei, agora Deus fulmina esse homem, né? Deus está tratando ele de forma tão compassiva, tão calma, e Jonas não aceita. De novo insiste: melhor minha morrer do que viver. É razoável sim a minha ira até a morte. Mas Deus não fulmina Jonas. Deus novamente é movido por sua compaixão. E aí no versículo 10, o Senhor responde para ele, versículos 10 e 11. Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus está explicando para Jonas que ele está sendo desumano. Você se compadece de uma planta, eu me compadeço de pessoas, de gente. Você chora por causa de um calorzinho na cabeça, pois eu choro por causa de vidas, de pessoas, de criaturas. Deus chama a atenção para o fato de que existem homens e mulheres ali, suas criaturas estavam ali. Jonas nem criou a planta e ele conseguia se compadecer pela planta. Deus se compadece então das suas criaturas. Deus se compadece dos perdidos. Não é que os ninivitas aí não pudessem ser culpados, eles não eram culpáveis pelas más obras suas, né? É que os ninivitas eram pessoas desnorteadas, por isso que ele fala da mão direita e da mão esquerda. Enquanto os israelitas tinham a lei, os ninivitas não tinham uma revelação escrita ali para guiá-los. Os ninivitas não tinham uma boa compreensão moral das coisas, tanto é que os ninivitas, quando recebem a palavra de julgamento, eles agem ali de formas que mostram que eles não conhecem a Deus tão bem, né? Quem sabe se Deus vai nos perdoar, bota pano de saco nos animais também. Eles eram ignorantes, eles eram perdidos, eles não conheciam a palavra de Deus. Eles não conseguiam nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas se Jonas estivesse tão cego por sua idolatria pessoal, aí, por essa compaixão idólatra dele, a ponto de não conseguir ter compaixão por essas pessoas, talvez então ele conseguisse ter compaixão do gado, dos animais. Então Deus fala: tem animais lá também, Jonas, pelo amor de Deus. Tem animais lá também. Se não for pelas pessoas, que seja pelos animais. Deus está dizendo: Jonas, acorda. Por causa da sua compaixão idólatra e pela sua pátria, você está desejando a destruição de inúmeras criaturas minhas. Eu imagino que Jonas deve ter finalmente ficado desconcertado, mas a gente não sabe. A gente nunca saberá por quê. Porque a atenção agora se volta para o leitor. Essa pergunta que Deus faz, esse redirecionamento da compaixão que Deus está mostrando para Jonas. Deus está mostrando para Jonas e agora Jonas não tem mais resposta porque a pergunta se direciona para o leitor. O que essa compaixão de Deus causa em você? Deus chora por você. Deus se emociona por você. Deus age por você. Deus te aconselha. Deus te esclarece. Deus tem paciência com você. O que isso nos causa? Isso devia te mover. Isso devia te tornar uma pessoa amorosa. Uma pessoa paciente. Isso devia te quebrantar. E se é assim que Deus aconselha, é assim que eu e você temos que aconselhar. É assim que eu e você temos que tratar os nossos irmãos idólatras. E eu odeio dizer, mas somos todos idólatras. Somos todos pessoas que não amam a Deus acima de todas as coisas e recorrentemente colocamos outras coisas na frente de Deus. Todo pecado é um pecado idólatra, porque coloca Deus em segundo lugar, porque adora outra coisa que não seja Deus. E com toda a calma, com toda a paciência do mundo, todo o cuidado, Deus vem a você
e te aconselha através dos seus irmãos. E para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, você precisa aconselhar como Deus aconselha. Você precisa tratar as pessoas como Deus trata, com toda a compaixão. E da nossa parte, identificando que nós somos idólatras, nós precisamos entender o que nos move, o que é que está me levando a cometer esse pecado. Não foque só no comportamento externo ou nas questões externas do seu pecado. Tenta pensar, porque é isso que Deus está fazendo com Jonas. Jonas não está apontando simplesmente para a ira, ele está apontando para o coração de Jonas. Você tem compaixão de uma planta, Jonas? Pelo que você tem compaixão? O que está te movendo, Jonas? Olha para dentro de você e identifica o que é que tem te movido. Então, a cada pecado nosso, na nossa luta contra os pecados, nós precisamos identificar o que é que está me levando a cometer esse pecado. Não é simplesmente, tudo bem, o que eu fiz é errado, pedir perdão e segue. Não, você pede perdão, mas você reflete sobre o que você fez e fala, por quê? Por que eu fiz o que eu fiz? O que é que me levou? Ao que eu dei mais valor do que para Deus? Qual que é a minha idolatria? Qual que é meu ídolo? É quase impossível para mim ler todo esse relato aí sem pensar em Jesus, sem lembrar de Jesus. Porque Jesus era movido no seu ministério por compaixão. Em vários trechos aqui, Deus falando com Jonas, nossa, lembra demais o ministério de Jesus na terra. Jesus falando com as pessoas, o tom de Deus para Jonas. E Jesus era movido por compaixão. Tem vários textos, eu separei alguns, eu só vou ler. Os irmãos não precisam abrir. Então, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Foi movido pelo seu amor, pela sua compaixão, pelo seu cuidado pelas pessoas. Jesus também olha para uma mulher que chorava e diz, não chores. Ele se compadeceu dela, ele passa a consolá-la. Jesus disse para os discípulos, quando ele olha para as multidões com fome, tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que não permanece, há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-las em jejum. Aí Jesus multiplica o pão e o peixe. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo, falando para o leproso. Jesus é movido por compaixão. E na cruz do Calvário, Jesus, crucificado, orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É impossível não lembrar Jesus falando isso, quando Deus fala para Jonas, os ninivitas nem sabem o que fazem. Não conseguem distinguir a mão direita e a mão esquerda. Em todas essas passagens aqui, a compaixão move. A compaixão mexe com a gente. Ela nos faz cuidar dos nossos irmãos, nos faz cuidar dos perdidos. Ela gera uma ação. Então, o que te move? O que te compadece? O que mexe com você? Jonas se moveu, ele fugiu, ele se irou porque ele idolatrava a sua pátria. Ele se compadeceu do seu povo, ele se compadeceu depois do seu próprio conforto, ele se compadeceu de uma planta. Mas Deus se moveu, resgatou Jonas, trabalhou na vida de Jonas, resgatou os ninivitas e aconselhou Jonas. Porque Deus se compadece de nós. Que nós sejamos como o Pai é, que nós sejamos movidos por essa compaixão pelo próximo. Alguém tem alguma dúvida? Vamos orar. Senhor, queremos que o Senhor nos mova, queremos que o Senhor nos toque e que o Teu amor mexa conosco. Nós queremos nos compadecer como o Senhor se compadece. Nós queremos amar como o Senhor amou. Senhor, nos ajuda a mudar e a redirecionar as nossas compaixões. Nos ajuda a ter compaixão por aquilo que é correto. Nos ajuda a amar o próximo. Nos ajuda a amar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Trata a nossa idolatria. Trata os nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.